O dia de hoje é chamado Zot Hanukkah. Expliquei lá embaixo que ao longo desses dias de Hanukkah, a gente vem lendo uma leitura diária referente à inauguração do serviço no templo móvel que eles tinham lá no deserto. Cada príncipe da tribo trouxe cada dia o seu presente para Deus. E assim hoje a gente conclui. Na verdade eram 12 tribos, mas hoje a gente faz um resumo, como são 8 dias, cada dia a gente lê um, então hoje a gente fez uma rapa total e a gente lê até o final, que é o resumo que a Torá faz de tudo aquilo que eles doaram, e é chamado Zot Hanukkah Mizbeach. A Torá fala, essa é a inauguração do Mizbeach, e para nós também é chamado Zot Hanukkah, esse é Hanukkah, pelas 8 velas que estão acesas, a gente chegou no ápice da festa. E menciona também a menorá. E é boa. E no final ainda a gente lê a próxima paraxá, que é Be'alotcha, que fala sobre o acendimento da vela que Aaron ele fazia no templo. Então, eu queria explicar hoje um pouco melhor o que tem de especial no dia de hoje. Hoje é um dia de muita brachá. Hoje é um dia de, realmente, se a gente quer alguma coisa em especial, a gente tem que pedir para Hashem. Hoje é um dia de bastante oportunidade. Então, vamos explicar um pouco o que significa esse Zot Hanukkah em relação ao próprio Hanukkah. Tá bom, eu entendi que tem a ver com Hanukkah, que eles inauguraram o serviço do templo. Em Hanukkah também inauguraram, depois que os Ivanim tinham impurificado. Mas aqui tem uma explicação muito bonita, que é o seguinte. A gente falou que uma das machloket, uma das discussões mais famosas que tem em relação a Hanukkah, é como a gente acende as velas, em ordem progressiva ou em ordem regressiva. A palavra Hanukkah é a inicial das seguintes palavras. Het Nerot ve'alacha kebeit Hillel. 8 velas e a lei fica como Hillel. Hillel é aquele que diz que é em ordem progressiva. Existe algo muito especial nessa discussão. Não é simplesmente mais uma discussão. Essa discussão, ela simboliza o que é Hanukkah. Então vamos voltar com a discussão e a gente vai ver como tem um segredo aqui muito interessante. A gente falou já no outro dia que Beit Shammai, ele dá a opinião que você tem que no primeiro dia acender 8 velas. Por quê? Por que eu vou acender 8 velas? Eu estou no primeiro dia. Quem lembra? Quer virar 8 dias. Em potencial. Boa. Já estou olhando para o futuro. São 8 dias que estão por vir. O Beit Hillel fala não. Hoje passou um dia. E a gente explicou que a diferença entre Beit Shammai, não só nessa discussão, mas em geral, Beit Shammai sempre olha para o potencial. Em hebraico é chamado koach. A pessoa que tem um potencial. Não o potencial, como eu disse outro dia. Você vê para um cara que ele não sabe nada, você fala para ele, você tem potencial. Quer dizer, você é um zero à esquerda. Um dia, quem sabe, esse tem potencial. Não é isso que a gente está falando de potencial. O Beit Shammai, ele olhava o potencial da pessoa e essa era a pessoa. Ele conseguia olhar para a pessoa no seu potencial máximo. Então, se eu olho que você é um ótimo aluno, ele já olhava para você como um aluno, não um bom aluno, não que você vai vir a se tornar, ele já olhava para você dessa forma. Então, o que acontece? O Beit Shammai, ele olha que os 8 dias não é que estão por vir. Hoje, o potencial de hoje, que são 8 dias, eles já são reais. Os 8 dias já são reais, já são verdadeiros. Eu vou trazer uma analogia de uma outra discussão que tem entre os sábios. Lembram que a Gemara traz para a gente que os sábios eles estavam chegando perto de Jerusalém. Isso quando o templo foi destruído. E aí, os sábios rasgaram suas roupas, e aí depois eles começam a chorar. E Rabi Akiva, que estava lá, ele fala, por que vocês estão chorando? Na verdade, desculpa, Rabi Akiva começa a rir. E eles estavam chorando. E eles viram e perguntam, como você está rindo? Estamos aqui vendo o templo destruído, os romanos estavam lá celebrando a destruição do templo. Ele vira e responde, por que vocês estão chorando? Peraí, você não sabe? Você mesmo rasgou a roupa agora há pouco. Você não sabe o que a gente está chorando? A gente está chorando porque a gente está vendo a vitória deles, a alegria deles. Estamos vendo aqui o templo sagrado destruído, uma raposa está agora andando no lugar mais sagrado, Kodesh HaKodashim. Gabi aqui, aí vira e fala, por que você está rindo? Ele vira e fala, porque agora que eu vi que a profecia da destruição se concretizou, eu agora sei
e tenho certeza que a reconstrução vai ser muito maior. Essa é a frase que ele diz. Muito positivo, demais parece. Imagina a pessoa chega, Deus nos livre, vai lá no Yad Vashem, ele começa a rir. Como você ri? Não é uma situação que dá para rir. Por melhor que você acredita, que vai ser melhor, que o futuro vai ser bom, não tem como você rir numa situação dessas. Qual é a explicação? Que Rabi Akiva, e agora usando o paralelo com Beit Shammai, Rabi Akiva, ele enxergava o futuro não como potencial, um dia vai ser melhor. Ele conseguia já viver hoje com o potencial futuro. Então imagina hoje, infelizmente está passando por uma dificuldade, mas você hoje já está comemorando, celebrando pelo futuro que você tem certeza que vai dar certo. É possível a gente viver dessa forma? Difícil. Você tem muita emuná. Você sempre fala do livro do Rav Arush, que quando Hashem ele coloca para a gente uma coisa difícil, você tem que agradecer a Hashem. Já acreditando e tendo a certeza que vai dar certo. Não é uma coisa fácil. Mas a Torá, a gente vai ver hoje como é possível a gente entender, pelo menos, que a gente pode, de alguma maneira, já enxergar o futuro como se fosse uma coisa que aconteceu hoje. Como que Rabi Akiva tinha essa força? O que o Beit Shammai ele diz? Então, na verdade, Hashem ele deu para a gente a Torá. Quando Hashem deu para a gente a Torá, existe uma discussão. Agora, essa é a discussão mais importante entre Beit Shammai e Beit Hillel. Como enxergar a Torá que nos foi dada? Por um lado, a Torá, a gente fala todos os dias, Natan lanu et Torato. Deus nos deu a Torá. O que significa que ele deu para a gente a Torá? Então, na verdade, Hashem ele fez um presente para a gente tão incrível que não é apenas você senta e estuda o texto que está escrito. Você tem que desenvolver aquela ideia, baseado nos ensinamentos que os nossos sábios passaram para a gente. Mas você tem que quebrar a tua cabeça e o teu entendimento, se você se tornar um sábio, estudioso da Torá, ele vai ter uma relevância prática. Nós temos rabinos da atualidade que fazem decisões alárricas, que eles podem falar, por exemplo, que aquele elevador ele é kasher para o Shabat. Precisou vir alguém conhecedor da lei, não que ele vai reformar a lei, Deus nos livre, conhecedor da lei, chegar em conclusões que nenhum sábio até então chegou, porque não existia. Será que um DNA pode servir para atestar que esse é filho de fulano? Ou, como tem a mitocôndria, que é um DNA que passa de mãe apenas, para provar e comprovar que ele é realmente judeu? Então, tem um sábio, sábios da atualidade, que eles estão trabalhando para comprovar isso, que sim, o DNA é válido. Mas peraí, na Torá não existia DNA. Então, eles têm que achar os paralelos a isso na Torá para provar. Então, Hashem fez dessa forma, que ele deu para a gente as fórmulas matemáticas para a gente desenvolver as contas sozinho. Hashem não deu tudo pronto. Por isso você tem várias facetas dentro do judaísmo. A base, a essência é a mesma, mas você tem sempre diferenças de costumes, de leis, Faradi, Ashkenazi e por aí vai. Hashem ele deu essa margem em branco para a gente terminar e escrever o livro. Quando Hashem ele deu, quando ele criou o mundo, está escrito para Shamru bnei Israel, Yom Shabbat, aí a gente fala Hashem Asher bara Elokim la'asot, certo? Asher bara Elokim la'asot, não é Veshamru, desculpa, Yom HaShishi, Vaichul HaShamayim, etc. Asher bara Elokim, que Deus criou para fazer. Ele não criou o mundo, ponto final. Ele criou o mundo, ele deixou aberto para a gente completar e a gente consertar e a gente melhorar. Então a Torá foi dada para nós, certo? Nesse mundo, quando alguém fala, ele está no emprego, certo? E ele chega um dia atrasado, chega 2 dias atrasado, e ele não consegue fechar negócios, não consegue vender. Quanto tempo ele vai conseguir manter aquele trabalho, aquele emprego? Não muito. Mas ele vira e fala para o patrão, não, mas eu tenho potencial, esse cara aqui, eu já vi muito. Esse cara aqui, se ele fechar o negócio, você vai ver. Passa um dia, passa 2, passa um mês, passa 3. Querido, eu preciso pagar minhas contas. O teu potencial é maravilhoso. O dia que você conseguir, você me avisa. Enquanto isso, eu preciso pagar minhas contas. Vai procurar outro lugar para trabalhar. Não adianta potencial. Nesse mundo que a gente vive da realidade. O dia a dia, um dia por vez. A gente precisa viver de uma maneira muito realista, com os pés no chão. Não adianta você me falar o que vai ser, o que pode vir a ser. Por outro lado, um Yehudi também tem a força de se conectar com Hashem. Para Hashem,
Não existe tempo. O futuro, o presente, ele já é real. Um exemplo. A pessoa chega no Rosh Hashanah, no Yom Kippur, ele, infelizmente, ao longo do ano, tropeçou bastante. Ele chega e fala, Hashem, olha, esse ano, prometo para você, e a gente espera que Hashem lá na balança vai considerar a tua promessa. Hashem considera. Porque a tua vontade de querer melhorar, Hashem já considera que você está lá. Ah, ainda você não melhorou? Tem um exemplo mais dramático ainda. O Rebbe fez disso desse detalhe, tornou disso um pilar no judaísmo, que é o seguinte. A Guemará conta pra gente o que acontece quando alguém ele consagra uma mulher. Ou seja, dá para ela o anel. E às vezes a pessoa pode fazer condição. Olha, você é consagrada para mim, eu falei no outro dia, na condição que eu sou um sábio. A gente estava discutindo quem é considerado um sábio. Sábio tudo é relativo. Então, o que é considerado? Existe um critério para ser considerado sábio. Então, ele fala, você está casada comigo na condição que eu sou um sábio. Ela pensa, vou casar com um sábio. Pois amanhã ela vê que o cara não sabe nada. Então, não valeu nada. O que quer dizer não saber nada? Então, existe um critério. Na condição que eu sou rico. A mulher gostou. Opa, com esse é o caso, aceito. E aí, depois, o que ele é? Consegue pagar as contas. Então, existe um critério, não apenas aquele critério, quem é rico, aquele que está feliz. Você fala, eu estou feliz com o que eu tenho, não pago as contas, mas estou feliz. A mulher fala, querido, não foi isso que a gente combinou, tá certo? Então, existe um critério, que é chamado rico. Só para complementar, não deixar aberto, nesse sentido, o que significa rico é alguém que ele é respeitado pela sua riqueza. Os amigos, as pessoas, a sociedade, olha para ele como uma pessoa de bens. Então, rico é relativo, certo? Mas existe um critério muito claro. Então, a Agmará fala o seguinte, o que acontece se uma pessoa totalmente perversa, Deus nos livre, ele chega para uma mulher, ele dá para ela o anel e fala, eis que você é consagrada para mim, na condição que eu sou um tzadik completo. Completo. Valeu o casamento? Valeu? Foi condicional. Ele falou, na condição que eu sou um tzadik completo. Valeu ou não valeu? Até então, até prova contrário, ele era um rachá. Ela é mekudeshet, ela foi consagrada missafek, pela dúvida. Ou seja, ela vai ter que fazer um divórcio, né, duvidoso. Talvez valeu, talvez não valeu. Por quê? Porque talvez, naquele momento, passou pela cabeça dele um pensamento de remorso. Espera aí. O cara a vida inteira pecou. Por enquanto não mudou nada. Não fez absolutamente nada de bom. Ele chega e entrega para ela o anel na condição que eu sou um tzadik completo. Ela vai precisar de um gueto pela dúvida. Por quê? Porque talvez naquela hora, só dele pensar, ter remorso de tudo aquilo que ele fez, sem ainda ele ter feito qualquer atitude mudando a sua conduta, ela já é mekudesha. E aqui, disso o Rebbe fez um pilar muito grande. Esse caso é difícil de acontecer. É mais teórico do que qualquer coisa. Mas para a gente ver a força da chuva, você ainda não mudou nada. Só o pensamento possível que passou pela tua cabeça, talvez eu estou errado, talvez eu preciso melhorar. Eu quero me aproximar de Hashem, isso já muda completamente o teu status, que você já é considerado um tzadik gamur a ponto da mulher entrar numa dúvida, que talvez ela é considerada casada. O que a gente vê? Que na visão de Hashem, apesar que por um lado ele deu a Torá para a gente, para o mundo, onde o que conta é a prática, não adianta, que nem eu falei antes, o potencial que você tem de vender não resolve nada. A gente está num mundo muito real, ao mesmo tempo, Hashem, ele consegue enxergar o potencial nosso como algo real, mesmo que ainda não aconteceu, assim como ele faz em relação a Tshuva. Então, a verdade, a discussão que existe entre Beit Shammai e Beit Hillel é como você enxerga a Torá. A Torá é mais de Deus ou é mais nossa? Se a Torá é mais de Deus, então o potencial já é válido. Assim como Deus olha a Tshuva como algo real, que já aconteceu. Se a Torá foi dada para nós, e ela é nossa, como a gente fala Natan Lanu, que assim fica a lei como o Beit Hillel, se ela é nossa, ela tem que lidar com a situação real do dia a dia. Aqui nesse mundo, potencial não vale. Para Deus, potencial, sabia que não existe para Deus potencial. O potencial de Deus já é realidade. Se ele pode, ele faz.
Então, essa é a discussão que existe entre Beit Shammai e Beit Hillel. A lei fica como a gente segue o Beit Hillel. Aquele que enxerga a nossa realidade, como nós somos aqui nesse mundo, seres humanos limitados, e a gente precisa ver tachlis. Eu quero ver na realidade. Quando a gente recebe uma brachá e aquela brachá ainda não aconteceu nesse mundo, é difícil quando alguém fala, não, mas no mundo vindouro vai ser bom, para Deus é bom. É difícil. A gente quer tachlis, a gente quer aqui embaixo, tá certo? Que a brachá se concretize 100% conforme a nossa visão. Não vem com história. Eu sei, acredito em Deus, mas Deus ele também pode fazer aqui as coisas mudarem, certo? E aí, a conclusão, o que isso tem a ver com Zot Hanukkah? Hanukkah está ligado justamente com a realidade mundana. Por quê? Porque diferente das outras festas, que são festas bíblicas, que Deus ordenou, você tem que fazer. Essa festa é uma festa que, na verdade, aconteceu, o milagre aconteceu num período de extrema escuridão para o nosso povo. Não somente a ameaça externa, mas a ameaça interna. A gente falou nos outros dias que grande parte do nosso povo estava assimilado. Quem foi que virou o jogo? Um pequeno grupo de 13 pessoas, que eles começaram a se esforçar e se entregar, dizendo, olha Deus, de tua parte está tudo difícil, né? Você não está, o Beit HaMikdash estava impuro, não tinha milagres, eles estavam completamente imersos no mundo material. E nesse mundo material, eles conseguiram transformar com a coragem, com a confiança, eles transformaram tudo ao ponto de chegar até o Beit HaMikdash, e eles mesmos tinham que limpar, tiveram que lavar o Beit HaMikdash, purificar o Beit HaMikdash, assim por diante. Ou seja, toda a ideia de Hanukkah simboliza essa coragem nossa. Pesach, Deus chegou, esticou a mão, tirou a gente de lá. Ele virou para Moshe, faz as 10 pragas, abre o mar e ele tirou a gente de lá. Então essa é uma ação de Hashem, principalmente. Hanukkah é muito mais algo ligado com a gente. Pós-bíblico, a história que aconteceu e a maneira como ela aconteceu está ligada com o nosso lado, digamos assim. Por isso a Halachá fica em especial Hanukkah, que a gente falou que a palavra Hanukkah é a inicial, Het Nerot, Halachá que é Beit Hillel, 8 velas e a lei é com o Beit Hillel, que o Beit Hillel está ligado com a ideia de Hanukkah. E agora a gente conclui que a ideia de Zot Hanukkah, quando é o verdadeiro dia de Hanukkah, que se aponta e diz, hoje é Hanukkah, de acordo com Beit Shammai no primeiro dia. Mas a gente não segue Beit Shammai. A gente quer que Deus ele resolva para a gente as coisas aqui nesse mundo de maneira muito prática e real. Então, isso acontece no dia de hoje. Quando a gente aponta para Menorá, fala Zot Hanukkah, e você vê que todas as 8 velas que estavam em potencial, hoje já estão acesas. Simbolizando que as brachot, que a gente foi acumulando ao longo de cada dia de Hanukkah, hoje essas brachot, elas estão de uma maneira muito revelada. Então, resumo, voltando, recapitulando o que a gente falou. Existe aquela discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Essa não é uma discussão exclusiva a essa lei, é uma discussão abrangente em toda a Torá. E a gente explicou que, na verdade, Beit Shammai olha para o potencial, Beit Hillel olha para a realidade física mundana. Por quê? Cada um enxerga a própria Torá de uma maneira diferente. O Beit Shammai enxerga a Torá como algo divino, apesar que ele deu para a gente, continua sendo divino. No aspecto divino, Deus olha o potencial como algo já real, como Rabi Akiva já olhava o futuro como algo presente, ele conseguia comemorar o futuro como se fosse hoje. Esse é o Beit Shammai, mas Hanukkah em especial está ligado com a realidade. Então que Hashem ele ilumine para a gente as velas do Beit HaMikdash, não na teoria, não aquele Beit HaMikdash que está no céu, e sim o Beit HaMikdash aqui na terra, que a gente possa de fato ir para Eretz Israel, ter a paz completa e saúde para todos, Bezrat Hashem, um dia de muita brachá, cada um aproveitar e pedir para si mesmo, pedir para nossos irmãos em Israel, e pedir de maneira coletiva para todo o Bnei Israel que Hashem termine com esse galuto, com essa escuridão, e a gente vá para Yerushalayim ainda hoje, se Deus quiser. Amém. Amém.